Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá? Mais uma semaninha aí, mais alguns tópicos dentro do primeiro requisito do crime, que é o fato típico. São temas importantes, longos, vários itens a serem discutidos dentro do primeiro requisito do primeiro requisito do crime, que é o fato típico, tá bom? Então, voltando, como eu faço em todo início de aula sobre este tema, há uma revisãozinha bem rápida, tá? Nós estamos estudando aqui a teoria geral do crime, portanto, para entendermos o que é crime e não espécies de crime, e nós então mencionamos aí que pela teoria tripartida, voltada aí para o finalismo, o crime é todo fato típico, antijurídico e culpável. Portanto, 3 requisitos indispensáveis à existência do crime. A ausência de um ou de outro, o fato se torna atípico, não há crime, ok? Estamos ainda analisando dentro desses 3 requisitos o primeiro deles, que é o fato típico, ok? Tranquilo? Então, dentro do fato típico, nós dissemos que há necessidade de 4 elementos: conduta, tipicidade, resultado e nexo causal. Tá? Já analisamos o resultado em sua totalidade, resultado normativo ou resultado naturalístico. Já analisamos em sua totalidade o nexo causal, tá? Lembram-se, teoria da conditio sine qua non ou teoria dos antecedentes causais, ou da equivalência dos antecedentes causais. Certo? Tranquilo? Estamos voltando na análise da conduta, tá? Já mencionamos lá que era conduta, mencionamos que é tipicidade. Dentro da conduta, nós já analisamos conduta, portanto, o elemento do primeiro requisito do crime, que é o fato típico. Dentro da conduta, nós já analisamos quando que a conduta se dá por ação, quando ela se dá por omissão. E verificamos que a omissão pode ser omissão própria ou omissão imprópria, também denominada de comissiva por omissão, ok? Ainda avançando no estudo da conduta, nós verificamos que ela pode se dar por meio do dolo, da culpa e do préter dolo, ok? Hoje, mais um tema que está inserido aí dentro da conduta, portanto, ainda estamos na análise do primeiro requisito do crime, que é o fato típico. Tá? Só para vocês irem se organizando aí nas anotações de vocês para não se perderem. Quando voltarmos na aula presencial, eu vou fazer um quadro dando todo o resumo do que nós analisamos para que vocês possam entender essa sequência com uma lógica maior aí, tá bom? Mas seguindo, então vamos tratar hoje de um outro tema, vamos trabalhar hoje um outro tema que está inserido no primeiro requisito do crime. Portanto, esse tema de hoje, ele faz parte integrante do primeiro requisito do crime. E geralmente ele ocorre quando da conduta do agente. Por isso que eu mencionei que ele está atrelado ao primeiro elemento do primeiro requisito do crime. O primeiro elemento é a conduta, o primeiro requisito é o fato típico, ok? Então hoje nós vamos estudar o chamado erro de tipo. Esse é o tema do nosso encontro nesse exato momento. E o erro de tipo, ele vem expresso no artigo 20 do Código Penal. Tá? O que diz o artigo 20 do Código Penal? Diz assim, ó, o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. E o parágrafo 1º traz as chamadas discriminantes putativas. Vou fazer uma leitura de todo o artigo 20, depois nós vamos analisar esse artigo 20 nas suas devidas partes, tá bom?
O parágrafo primeiro traz as discriminantes putativas. Vamos analisar em que momento verificamos a sua existência. Diz assim o parágrafo primeiro, ó, é isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe de situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punido como crime culposo, ok? Parágrafo 2º trata do erro determinado por terceiro. Responde pelo crime o terceiro que determina o erro. E o parágrafo 3º, erro sobre a pessoa. O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou as qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Tudo isso está tratando do tema chamado erro de tipo, inserido aí no primeiro requisito do crime, que é o fato típico. Vamos desmembrar tudo isso? Vamos tentar entender tudo isso? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa saber, tá? Isso é tranquilo, é que nós estamos diante de uma conduta realizada por qualquer pessoa, né, no convívio em sociedade, mas essa conduta ele a pratica equivocadamente, tá? Ele acaba realizando uma conduta que é descrita como crime, mas ele só o faz porque ele encontra-se em situação de erro, de equívoco. Ele está equivocado quanto àquela conduta que ele realiza. Essa é a hipótese. Veja, para ele não há crime. Então, primeira coisa que vocês precisam verificar aí é entender o que é o erro. Tá? Nós estamos tratando de erro de tipo. Tipo por quê? Tipo legal. É o erro que recai sobre os elementos constitutivos, os elementos formadores do tipo penal, do tipo legal. Então, o indivíduo se equivoca sobre a definição do crime. Então, por exemplo, matar alguém. Ele atira achando que está matando um animal e, na verdade, mata uma pessoa. Ele realizou uma conduta equivocadamente. Ele realizou uma conduta em decorrência de um erro. E esse erro recai exatamente sobre os elementos constitutivos do tipo. O que significa isso? As palavras, as expressões utilizadas pelo legislador para descrever um comportamento ilícito no Código Penal. Portanto, o erro nada mais é do que a falsa, a equivocada percepção da realidade. Erro, de maneira geral, é a falsa percepção da realidade. O indivíduo atua equivocadamente quando da sua conduta, ok? Esse é o primeiro ponto importante. O erro jurídico penal, que é o que nos interessa aqui, tá? Ele se subdivide em erro de tipo, que é a matéria de hoje, e erro de proibição, que nós vamos estudar mais adiante um pouquinho. O erro de proibição, ele não está relacionado, ele não está vinculado ao fato típico, que é o primeiro requisito do crime. Ele está relacionado à culpabilidade, que é o terceiro requisito do crime. Portanto, nós vamos analisá-lo mais adiante. O que é importante observar, o erro do tipo, o erro de tipo, que é o nosso tema hoje, ele vem no artigo 20, conforme eu acabei de fazer a leitura. E o erro de proibição, ele está no artigo 21. Apesar de ser um artigo na sequência do outro, dentro da estrutura do crime, eles estão distantes. Um está tratando de situação solucionadora de fato típico, por meio da conduta, o outro, erro de proibição, está relacionado à culpabilidade, que tem como finalidade isentar ou impor pena, ok? Então, essas observações, elas são relevantes, elas são importantes para que a gente possa começar a entender o tema, tá? Portanto, vocês vão encontrar na doutrina erro de tipo e erro de proibição. Divide as duas situações. Erro de tipo é o que nós vamos analisar agora, ele está vinculado à realização de uma conduta equivocada, falsa percepção da realidade. Se ele está vinculado a uma conduta equivocada, ele está dentro do fato típico.
O erro de proibição, ele está vinculado à culpabilidade, que é o terceiro requisito do crime. Vamos tentar entender isso, vamos dar a diferença de erro de tipo e erro de proibição, para que vocês já vão construindo mentalmente e familiarizando mentalmente com essas distinções, para que nós podemos depois fixar a nossa matéria no erro de tipo, para mais lá adiante a gente tratar de novo do erro de proibição, ou tratar lá na frente, na culpabilidade, do erro de proibição. E aí a gente reporta de novo a diferença de uma coisa e outra, mas aí é só por uma questão de relembrá-los, porque vocês já terão essa noção a partir de já, tá bom? Então vamos lá. Vamos dar uma diferença para vocês do que é erro de tipo e o que é erro de proibição, e aí a gente avança no estudo do erro de tipo. Primeiro, o que é o erro de tipo? Quando que ocorre o erro de tipo? Quando ocorre o erro de proibição, tá? Então, o erro de tipo, que é a matéria de hoje, ela ocorre, pessoal, quando o indivíduo, o sujeito, vê uma coisa e pensa que é outra. O erro de tipo ocorre quando o sujeito, quando o agente vê uma coisa e na cabeça dele ele cria uma imagem diferente daquela que ele vê. Ele vê uma coisa e ele pensa que é outra, totalmente diferente. Portanto, ele forma uma imagem mental diferente da cena real. Isso é importante, gravem isso. O sujeito, o agente, forma uma imagem na mente diferente da cena real, da situação concreta em que ele está inserido, em que ele está vivendo. Essa é a primeira situação. Então, vou colocar alguns exemplos aqui para que vocês tenham noção do que nós vamos tratar no erro de tipo e da diferença de uma coisa para outra, tá? Estamos indo devagar para que vocês possam raciocinando e entendendo isso. Então, vou passar alguns exemplos que é característico de erro de tipo, e deles vocês vão extrair outros que venham a surgir futuramente na vida profissional de vocês. Então, imagine, esse exemplo eu uso ele há vários anos, ele me acompanha, eu vou passar outros também para vocês. Imagine você a seguinte situação. O indivíduo mora numa propriedade rural, tá? Mora numa propriedade rural, tem lá seus 18, 19, 20 anos de idade e ele precisa vir nos finais de semana para a cidade porque já tem lá uma namoradinha e etc. E ele precisa curtir a vida, ok? Mas ele tem medo de realizar aquele trajeto da casa dele, propriedade rural, até a cidade, lá uns 2, 3, 4 quilômetros de distância. Ele não tem carro, ele vai a pé, à noite, tá? E aí, então, um belo dia, que ele tem que fazer esse trajeto, ele está com muito medo, ele fala para o pai dele: mas o senhor não tem uma arma aí, o senhor não me empresta para eu poder levar e no trajeto eu me sentir mais seguro? O pai dele fala: eu tenho, mas você cuidado com isso. Não, só vou daqui até próximo à cidade. Antes de eu chegar na cidade, quando estiver faltando alguns metros para eu entrar na área urbana, eu tenho uma árvore lá, assim na beira do barranco, eu escondo o revólver lá, vou para a cidade, na volta eu apanho a arma de novo, coloco ela na cintura e venho embora. Só com uma garantia, vai que acontece alguma coisa, eu me sinto mais seguro com a arma. O senhor me empresta? O pai fala: tá bom, empresta, nessas condições eu te empresto. O pai empresta o revólver para ele bota o revólver na cintura, vai caminhando a pé, ainda é cedo, né, por volta de umas 7, 8 horas da noite, vai lá, guarda a arma no tronco da árvore, conforme ele combinou com o pai dele, é uma pessoa correta, tal. Vai para a noite, se diverte, por volta de umas 2 horas da manhã ele tem que retornar para casa dele. Aí a hora de voltar bate aquele medo, dá aquele frio na barriga e ele fala: e agora, meu Deus do céu? Ele sai do claro da cidade, vai naquela estrada escura e num trajeto da estrada tem uma mata, a mata dos dois lados da estrada, ele tem que passar no meio. E desde criança ele ouve os mais velhos dizendo que naquela mata tem bicho, tem assombração, e ele vai com muito medo de aqueles 150 metros ali de mata ele cruzar aquilo ali. Mas naquele dia ele está com a arma, ele se sente mais fortalecido, ele está mais corajoso. E ele então avança pela estrada, apanha a arma, bota na cintura e está indo caminhando sozinho. Com muito medo, mas está caminhando sozinho.
Quando vai se aproximando da mata, ele vai ficando mais tenso, tá? Por causa das histórias que ele sempre ouviu dos mais antigos em relação àquela mata. E aí, num determinado ponto da mata, período lá de agosto, setembro, seca, violenta, né? Capim do lado ali, tudo seco. E aí, o capim se movimenta num determinado momento, né? O capim se movimenta, aquilo ele toma um susto imenso, e aí, conforme ele vai andando, aquele movimento do capim vai acompanhando. E ele então, imaginando, olha aí a situação, olha o erro aí, ele imaginando que ali tem uma assombração, ou que tem uma onça, ou um animal qualquer, porque são as histórias que ele sempre ouviu, tá? Ele saca de um revólver, aponta na direção daquele capim que está se movimentando à noite, escuro, tá? Certo de que ele, ao atirar, se for uma assombração, ela vai desaparecer. Se for um animal, ele também vai fugir. E na cabeça dele só há essas duas possibilidades. Ou é uma assombração, ou é um animal, porque ele está numa mata. Tá? Então pode ser uma onça, um bicho do mato qualquer aí. E ele, temendo que realmente seja, ele possa ser atacado se for uma onça. Tá? Ele saca do revólver, aponta na direção do capim em movimento, mas sem saber de absolutamente nada, e dá um disparo. E o capim para de se movimentar. Ele acelera os passos, chega na casa dele rápido e já noticia para o pai dele, chega sem fôlego na casa dele. Aí ele chega lá, acorda o pai dele e fala, pai, lá na mata, viu um movimento lá no capim, efetuei um disparo, parou o movimento na hora. Eu corri aqui para casa. O pai dele fala, provavelmente você matou uma onça. Ele fala, eu acredito que foi mesmo. O pai dele fala, vamos voltar lá para verificar se foi uma onça mesmo, porque tinha uma onça aqui na região, já vi rastro dela aqui no sítio e tal. Então eu matei a onça, pai, matei a onça. Aí o pai dele vai lá, pega lá os faroletes e etc, acorda a mãe e tal, e vem a família toda, e aí ele aponta o local. Ele fala, estava aqui, ó, foi naquela moita ali que mexeu, eu atirei. Aí o pai dele sobe o barranco, na hora que o pai dele vai lá e bota o farolete lá na direção, eis que está um ser humano, um corpo, caído com um tiro na cabeça. Tá? Ali, na verdade, o que estava caminhando ali era uma pessoa que estava caçando à noite na mata, tudo ilegal, tá? E ele arrastou um disparo na direção daquele capim em movimento, achando que era uma onça, na verdade ele matou um animal. Ele matou um ser humano. Olha o equívoco aí, perceberam? O que eu disse que é o erro para vocês? O erro é a falsa percepção da realidade. Por isso que o erro de tipo a gente analisa no fato típico dentro da conduta. Porque foi com a conduta, a hora que ele atirou na direção do capim, na mente dele, ele estava atirando e matando mais um animal, jamais uma pessoa. De maneira alguma passou na cabeça dele a imagem que ali estaria um ser humano. Se isso acontecesse, ele jamais teria atirado. Ele não teria disparado. Pelo contrário, se ele soubesse que era uma pessoa, ele estaria mais encorajado ali, mais seguro. Opa, não estou sozinho aqui no meio dessa escuridão toda. Então veja, o erro dele, ao realizar essa conduta, se deu sobre um elemento constitutivo do tipo legal. Qual tipo legal? 121. 121 diz matar alguém. Se você perguntar para essa pessoa hipotética que eu criei aqui, você virar e falar assim para ele, a hora que você atirou para matar? Ele vai falar, eu atirei para matar. Tá? Portanto, na conduta dele houve o dolo de matar, Ele não vai negar isso. Tá? Aí você avança mais um pouquinho. Você vira, mas você realizou o disparo certo, com a intenção, convicto, consciente. Lembram-se dos elementos do dolo, consciência e vontade? Precisa ter os dois. Ele tinha vontade de efetuar o disparo? Tinha. Mas ele tinha consciência de que ao realizar o disparo estava atirando na direção de uma pessoa? Não. Para ele vai falar assim, você atirou para matar? Ele fala, eu atirei para matar. Mas atirou para matar um ser humano, uma pessoa, alguém? Ele fala, não, de jeito nenhum. Eu atirei para matar um animal, uma onça. Eu atirei para matar ou para espantar um fantasma, uma assombração, que eram as notícias que eu sempre ouvi. Aí que reside o erro.
Aí que está o equívoco na conduta do agente. E o equívoco dele recai sobre os elementos que constituem, que definem o crime de homicídio. O homicídio diz matar alguém. Ele queria matar? Queria, mas alguém, ser humano? Não. Ele queria matar alguém, ser animal. Se é um ser animal ou um ser espiritual, que fosse, no absurdo do exemplo que eu estou criando aqui, a conduta dele não recaía sobre os elementos formadores do tipo penal. Portanto, ele só matou aquele ser humano porque ele o fez equivocadamente. Ele o fez em decorrência do erro que incidiu o comportamento dele, a conduta dele. Entenderam por que erro de tipo? Esta é a situação, esta é a hipótese, tá? Ficou claro isso? Outro exemplo, para a gente fugir aí desse maluco que eu criei. Imagine que você, isso já aconteceu, já peguei casos práticos desse. Imagine que você vai a um shopping center, tá? E aí você vai a um shopping center e estaciona a sua motocicleta numa área que é própria para estacionamento de motocicletas. Perfeito? Tranquilo? Estacionou lá, beleza, entrou no shopping, ficou lá 1 hora, 2 horas, 3 horas, volta, chegando no estacionamento, você vai lá e coloca a chave numa moto da mesma cor, do mesmo modelo, igualzinha à sua, mas não é a sua. Dá partida e vai embora. Você está acabando de subtrair para si uma coisa alheia móvel. Aquela moto não é sua. Mas você só levou a moto de um terceiro embora porque você se equivocou. E o teu erro recai sobre os elementos constitutivos do tipo. Lá diz no 155, subtrair, você subtraiu. Para si, você subtraiu para si. Coisa móvel, a moto é coisa móvel, porém tem que ser alheia. E a hora que você subtraiu a coisa alheia, você achou que estava apanhando coisa própria. Olha o erro recaindo sobre os elementos formadores do tipo penal, ou do tipo legal. Entenderam? Aí nós estamos diante de uma situação de erro de tipo. Como resolver isso? Resolvemos pelo artigo 20 do Código Penal. Nós vamos ver daqui a pouquinho como solucionar isso. Tranquilo até aqui? Imagine você uma outra situação. Também eu já tomei conhecimento de fato que ocorreu isso. E já vou até revelar para vocês como foi. São Paulo tem um hotel lá que todos os prefeitos aqui da região se hospedam naquele hotel. Tá? Os prefeitos de Santa Fé até São José do Rio Preto, eles se hospedam naquele mesmo hotel, na sua grande maioria dos prefeitos, vereadores e etc. Secretários, eles ficam lá num determinado hotel. Estou contando fato real, isso aconteceu. Tá? Um dos prefeitos, pela manhã, tinha um compromisso lá com o deputado na Assembleia, desce na recepção do hotel e solicita ao recepcionista, preciso do meu carro, eu estou saindo. O recepcionista vai lá, pega a chave, desce na garagem, apanha o veículo, sobe e deixa o veículo com a porta aberta, a chave no contato, acionado o motor. O prefeito entra no carro com o motorista, ele vai lá do lado do passageiro, o motorista entra, fecha a porta e eles vão em direção à Assembleia. Quando eles chegam na Assembleia, eles olham e falam, mas esse carro aqui não é o da nossa cidade, não é o da nossa prefeitura. Aí que eles descem e vão verificar, realmente não é. Tá? O prefeito pegou o carro de uma outra cidade, porque o recepcionista se equivocou, entregou, e eles também se equivocaram e seguiram com o veículo do prefeito de uma outra cidade. Aí, de lá, ligaram para o prefeito lá da cidade e falaram, houve um equívoco, houve um erro. Nós estamos com o carro da cidade de vocês aqui. Aguarda aí que daqui 2, 3 horas nós estamos retornando. Senão pega o nosso carro aí. Mas essa é uma situação que eles se conheciam e foi resolvida entre eles. Tá? Imagine uma hipótese dessa de pessoas no hotel estranhas e que vai embora com o carro. A hora que o dono do carro vai pedir o carro, ele vai lá e fala assim, cadê meu carro? Aí vira um perereco, né? E aí isso vai desaguar na questão jurídica. Vamos lá numa delegacia para registrar um boletim de ocorrência de furto. Alguém subtraiu o veículo lá. Posteriormente, prova-se que o veículo está em deslocamento já a 200, 300 quilômetros da cidade, com uma família dentro do carro, toda feliz, alegre e contente. E aí a polícia aborda e fala, olha, esse carro não é o de vocês, vocês apanharam o carro errado. É uma situação típica de furto, tá? Que não vai gerar o crime exatamente
o fato vai ser exatamente atípico em decorrência do erro em que incidiu o agente. E aí vocês vão identificando uma quantidade imensa de erros que podem surgir no dia a dia. Todos esses que eu mencionei, a pessoa se equivoca sobre os elementos formadores do tipo legal. Portanto, nós estamos diante de um erro de tipo. Se é erro de tipo, o erro é solucionado pelo artigo 20 do Código Penal. Tá bom? E nós vamos entender daqui a pouquinho por quê. Entender um erro de tipo? Esse é o tema de hoje da nossa aula. Tá bom? O erro de proibição nós vamos estudar mais adiante um pouquinho, mas só para deixar a diferença aqui para vocês. O que vem a ser o erro de proibição? Está no artigo 21 do Código Penal e não no 20. Tá? O erro de proibição, pessoal, gravem bem isso. Olha a diferença de uma coisa para outra. O erro de proibição, ele ocorre quando há a perfeita, olha isso, a perfeita compreensão do fato. Significa, o sujeito, o agente, tá? A imagem mental por ele criada é fiel aos fatos desenrolados. Ao contrário do erro de tipo, o indivíduo cria uma imagem que não corresponde à realidade. Vocês viram os exemplos que eu dei. A pessoa acha que o carro é dele, quando na verdade o carro não é. A pessoa acha que está atirando num animal, quando está matando uma pessoa. E assim sucessivamente. No erro de proibição não há esse equívoco. Ele tem a compreensão real do fato em que ele está envolvido. Tá? Ou seja, o sujeito, o agente, ele enxerga exatamente o que está acontecendo. Mas ele acaba se equivocando ao supor, ao imaginar permitida uma conduta que na verdade é proibida. Olha, repetindo, no erro de proibição, a pessoa que está em erro, que está equivocada, ele consegue enxergar tranquilamente o que está acontecendo. Em relação ao fato concreto, ele não tem dúvida do que está acontecendo, ele não tem dúvida do que está ocorrendo. O equívoco dele, agora no erro de proibição, por isso que não elimina o fato típico, por isso que não elimina a culpabilidade, a antijuridicidade e somente a culpabilidade. Né? Então ele tem a real, a exata percepção do que está acontecendo, mas ele acaba se equivocando ao supor, e aí é que vem o erro, ao acreditar que a conduta que ele está realizando é uma conduta permitida legalmente, quando na verdade ela é proibida. Vamos aos exemplos para vocês entenderem isso? Passar aí 2 exemplos para vocês, para a gente não alongar muito, senão nós ficamos aqui só no exemplo. Tá? Imagine vocês a seguinte situação. Você tem 18 anos de idade e vai a uma boate, ok? A hora que você chega na boate, tem um cartaz assim, logo na entrada, na bilheteria da boate, dizendo assim, ó, proibido o acesso de menores de 16 anos de idade. Você tem 18. A hora que você entra lá nessa boate, na sua mente, lá dentro, só tem pessoas de 16, 17, 18, 20, 25, 30, 40, ou seja, de 16 para cima. Ok? Tranquilo? Entendido isso? Então veja, não é que você não sabe, não, você está lá dentro da boate, você sabe tudo o que está acontecendo, você tem total percepção de tudo que está acontecendo ali dentro. Dentro da boate, você conhece uma menina. E na sua mente, aquela menina provavelmente tem 16, 17, 18 anos. Porque lá dentro é proibido o acesso de menores de 16 anos. Tá? E aí você está lá dentro da boate, conhece essa menina. É óbvio que hoje em dia é muito difícil, né, de você conhecer uma pessoa no mesmo momento e já ter relações sexuais com ela, é muito difícil, né? Você precisa conhecer primeiro a família toda, namorar uns 2 anos e meio para depois ter relacionamento sexual. É óbvio que não, né, pessoal? Hoje em dia você sai na balada aí, você não sabe nem o nome da pessoa que você está saindo, você já está transando com a pessoa. E esse indivíduo está lá na boate,
verifica lá uma menina que lhe agradou, ele se aproxima, eles começam a dançar, de repente ele pega na mão da menina e sai da boate. Entra no carro dele, vai para um motel, diálogo nenhum, se relacionam sexualmente. Quando ele está devolvendo a menina na casa dela, o pai dela já está com a polícia na frente de casa. Tá? E aí, todo mundo desesperado procurando essa menina, os pais procurando a filha, polícia atrás e tal, e a filha está lá com você no motel. E aí, então, o policial se aproxima de você e fala o seguinte: da onde você está vindo? Aí você com um sorriso aqui diz: estou vindo do motel. Aí o policial diz: você manteve relação sexual com essa menina? Ele fala: sim, mantive relação sexual com ela. Aí o policial vira para ele e fala assim: você sabia que manter relação sexual com pessoa menor de 14 anos é crime? Ele fala: sabia, menor de 14 não pode, é estupro. Então veja, ele não se equivoca sobre essa situação fática. Ele tem real percepção disso, ele conhece isso. Tá? Aí o policial vira e fala assim: você sabia que essa pessoa com quem você acabou de voltar do motel tem 13 anos de idade? Ele toma um susto. Ele fala: você está de brincadeira comigo? Não, isso eu não sabia. O que ela estava fazendo lá dentro da boate que só podia entrar quem tinha 16 ou mais? Ele fala: pois é, quem deixou ela entrar eu não sei. Eu só sei que ela tem 13 anos de idade. Você acabou de dizer que manteve relação sexual com ela. Isso é estupro de vulnerável. O artigo 217A, e você está preso. Ele entra em pânico. Ele fala: pelo amor de Deus, eu não sabia que ela tinha 13 anos de idade. Para mim, ela tinha 16, porque ela está dentro de uma boate que só poderia entrar pessoas com 16 ou mais anos de idade. Agora, o erro dele não é sobre o artigo 217A. Ele conhece a norma, ele conhece os elementos constitutivos da norma penal. Agora, ele se equivocou sobre o fato em que ele estava envolvido. Agora, a percepção do erro dele se deu em decorrência do fato e não em decorrência da norma. A norma ele conhecia. Isso agora é erro de proibição. A resolução disso não está no artigo 20 do Código Penal, e sim no artigo 21. Portanto, ele vai ficar isento de pena, dependendo da situação. Ou ele terá uma pena reduzida, dependendo da situação. Portanto, é diferente uma coisa da outra. Tá? Olha, uma outra hipótese. Uma outra situação que é de erro de proibição. Último exemplo, para a gente não alongar muito. Imagine que o neto chega na casa da avó, o neto é traficante. Ah, o neto é traficante. A avó, coitada, é idosa, nem sabe o que é droga. Não tem mínima noção do que é isso. O neto chega na casa dela com 1 quilo de cocaína. Tá? Chega na casa dela lá e fala assim: vó, eu vou deixar esse bagulho aqui na casa da senhora porque a polícia tá no meu pé aí, eu tô muito manjado. E aqui na casa da senhora eles vão descobrir que o bagulho está escondido aqui. Tá? Vou deixar escondido aqui para despistar a polícia. Amanhã eu venho buscar esse negócio aqui que eu preciso esse final de semana fazer dinheiro com isso. A avó fica pé da vida, dá uma bronca no neto: seu safado, o que você está pensando da vida? Não foi assim que a tua mãe te criou, não é um neto desse jeito que eu queria ter para mim. Tá? Mas enfim, ainda tendo a avó dado de uma... Nossa senhora, só foi falar de cocaína, eu engasguei aqui. Tá? Além da avó, mesmo... Meu Deus. Tempinho. Mesmo a avó dando-lhe uma bronca imensa, a avó acaba autorizando que ele deixe a droga lá na casa dela. Coisa de vó em relação a neto. Ela nem tem noção da gravidade disso tudo. Tá? Aí a polícia vai na casa dela. Vai na casa dela e encontra a droga. E vira para ela e questiona ela: a senhora sabia que isso aqui é droga? Ela fala: meu neto me falou que era. Tá? Meu neto falou que era. E ainda assim, a senhora guardou a droga para ele? Não, não guardei nada. Ele falou que ia deixar aqui. Neto, deixei. Tá? O policial vira e fala assim: ó, a senhora precisa me acompanhar até a delegacia, porque a senhora está associada ao seu neto para o tráfico de drogas, a senhora está cometendo crime. Essa mulher, se ela tiver uma sombrinha, um guarda-chuva, ela bate no policial, porque ela não aceita. Ela fala assim: mas jamais! Onde já se viu um negócio desse? Falar que eu sou traficante? Eu não sou traficante.
Tá? Eu só guardei a droga aqui para o meu filho, para o meu neto, que ele me pediu. Mas de forma alguma eu estou envolvida com isso. Ela não admite. Para ela, aquele ato é um ato de vó, não é um ato ilegal. Apesar dela achar que o neto está fazendo coisa errada, ela ter certeza que o neto está fazendo coisa errada, ela autoriza que ele lá deixe, porque é o neto. Tá? Mas na mente dela, de forma alguma, ela está envolvida com o tráfico de drogas. Portanto, ela está em erro. Que erro é esse? É o erro sobre o fato. Tá? Ela não tem a percepção de que, ao guardar a droga, aceitar que o neto guarde a droga na casa dela, ela está o auxiliando. Ela não tem essa percepção. Portanto, em relação a esse fato praticado, produzido pelo neto dela, ela está equivocada. Isso é erro de proibição. Tá? Tranquilo? Entenderam a diferença de um erro de tipo para o erro de proibição? Isso é importantíssimo. Tá? Então veja, para a gente finalizar essa análise e depois começarmos a estudar só erro de tipo, quais são as consequências jurídicas do erro de tipo e quais são as consequências jurídicas do erro de proibição? Já que nós estabelecemos a diferença entre um e outro, quais as consequências jurídicas que um erro traz, quais consequências jurídicas que o outro erro traz? Tá? Para que a gente depois possa falar só do erro de tipo. Pessoal, se vocês observarem, o erro de tipo do artigo 20 do Código Penal, ele sempre, gravem isso, risquem isso, escrevam de vermelho isso, o erro de tipo sempre elimina o dolo. Quando a pessoa comete uma conduta equivocada e o equívoco recai sobre os elementos formadores do tipo legal, não há dolo. Isso é... mas eu não tenho uma exceção? Não tem. Erro de tipo sempre elimina o dolo. E aí nós vamos ver daqui a pouquinho isso. Se esse erro de tipo for evitável, ele não elimina a culpa, se prevista em lei. O que significa isso? Ele não responde por crime doloso, mas pode responder por crime culposo. Por que pode, professor? Porque nós já falamos isso. O crime culposo ele precisa estar previsto expressamente no tipo legal. Se o tipo legal não admitir a culpa, ele não responde nem a título de dolo, nem a título de culpa. O fato é atípico. Mas se o tipo legal prevê a forma culposa, se o erro for evitável, ele responde a título de culpa. Tá? Se o erro dele for inevitável, aí ele não responde nem por dolo e nem por culpa, o fato é atípico. Essa é a consequência jurídica do erro de tipo, nós vamos falar disso daqui a pouquinho. E do erro de proibição? O erro de proibição, ele interfere na culpabilidade, não na conduta. Ele interfere na culpabilidade. A conduta está dentro do fato típico. A culpabilidade é o terceiro requisito do crime. Então, perfeito, já falamos isso umas 3 ou 4 vezes hoje. Tá? O erro de proibição, se ele é um erro evitável, ele reduz a pena de 1/6 a 1/3. Se o erro de proibição for um erro inevitável, a isenção de pena. A isenção de pena, ela se dá em decorrência da exclusão da culpabilidade. Tranquilo até aqui? Estabelecemos só a diferença de erro de tipo e de erro de proibição. Quais as consequências jurídicas do erro de tipo, quais as consequências jurídicas do erro de proibição. Vamos analisar agora quais são as espécies de erro de tipo. De agora em diante trataremos só do assunto erro de tipo. No nosso próximo bloquinho. Um abraço.